declara guerra naval no Índico. A Marinha se prepara para a guerra de 2 frentes e meia contra a China, Paquistão e piratas. Em meio a crescentes tensões na Ásia, a Marinha da Índia está se preparando para uma guerra de 2 frentes e meia, conforme relatado pelo Eurasian Times, combinando esforços para enfrentar a China, o Paquistão e ameaças de pirataria. Com desafios crescentes de seus vizinhos de disputas no Oceano Índico, a estratégia indiana inclui avanços tecnológicos, construção naval acelerada e alianças militares mais robustas. A Índia, tradicionalmente vista como uma potência terrestre, intensifica seus esforços para dominar os mares. A rivalidade com a China, que busca expandir sua influência na região, e a instabilidade no Paquistão, com o Paquistão somado à ameaça constante de pirataria, impulsiona essa corrida armamentista naval. Segundo o Eurasian Times, o Paquistão, mesmo enfrentando problemas financeiros, continua a investir pesadamente em sua marinha. Com forte apoio da China, a aquisição de submarinos modernos da classe Angkor, equipados com propulsão independente de ar, é um marco decisivo. Esses avanços devem levar a frota submarina paquistanesa para 11 unidades até o início da próxima década, incluindo 3 submarinos da classe Khalid, já atualizados. Essa expansão não só desafiaria a superioridade tática da Índia, como também levantaria preocupações sobre uma possível integração de armas nucleares táticas nos submarinos paquistaneses, garantindo uma capacidade de segundo ataque. Além disso, a construção de navios de guerra Karish ganhou fôlego, permitindo ao Paquistão aumentar sua frota de superfície para 50 navios até 2030. Para enfrentar o crescimento da marinha paquistanesa e as incursões chinesas no Oceano Índico, a Índia vem investindo em submarinos movidos a energia nuclear e tecnologias disruptivas. O governo indiano deu sinal verde para a construção de 2 submarinos nucleares de ataque SSN, considerados cruciais para equilibrar a potência naval chinesa. Os submarinos SSN devem substituir em prioridade o projeto de construção de um porta-aviões de 65 mil toneladas. Essa decisão reflete a urgência em equipar a marinha indiana com embarcações capazes de enfrentar submarinos balísticos nucleares. Paralelamente, a Índia operacionalizou sua capacidade de dissuasão nuclear marítima com o lançamento do míssil balístico K-4 a partir do submarino INS Argikat, alcançando boa parte do continente chinês. A presença chinesa no Oceano Índico é cada vez mais evidente. Ainda segundo o Eurasian Times, submarinos e navios chineses atracaram recentemente em portos no Sri Lanka e em Bangladesh, criando bases logísticas que ampliam o alcance da Marinha do Exército de Libertação Popular. A China também conclui a construção de um porto em Cox's Bazar, em Bangladesh, e controla o porto de Hambantota, no Sri Lanka, consolidando sua influência estratégica. Essa presença não passa despercebida pela Índia. O almirante-chefe Dinishka Tripathi declarou que a marinha indiana monitora de perto as atividades chinesas na região, inclusive os movimentos de embarcações de pesquisa e rastreamento por satélite. Em resposta às ameaças crescentes, a marinha indiana intensificou sua adoção de tecnologias emergentes com inteligência artificial, robótica e computação quântica. Essas iniciativas visam modernizar sua frota e aumentar sua capacidade de resposta em situação de crise. A aquisição planejada de 26 caças Rafale e negociações para 3 submarinos adicionais da classe Scorpion complementam os esforços de modernização. Além disso, a chegada de drones Predators MK9 reforçará a vigilância da área de responsabilidade indiana que se estende do Golfo de Aden ao Estreito de Malaca. A Índia também busca consolidar seu papel como principal potência naval no Oceano Índico. Em uma operação recente, comandos indianos foram lançados de paraquedas a 1.400 milhas náuticas da costa para resgatar o navio marcante sequestrado. A missão, que durou mais de 40 horas, foi uma clara demonstração de competência e prontidão. Com tais iniciativas, a Marinha Indiana reafirma sua posição como primeiro a responder na região, mesmo enfrentando desafios em várias frentes, mas o equilíbrio de poder no Oceano Índico está longe de ser definido. A corrida naval entre a Índia, Paquistão e China promete intensificar as tensões geopolíticas na região.
Base naval no Camboja vira epicentro de disputa global entre os Estados Unidos e o Japão no enclave chinês, elevando tensões militares e definindo o equilíbrio de poder na Ásia-Pacífico. A base naval de Rin, localizada no Camboja, tornou-se um dos principais pontos de atenção na disputa geopolítica do Sudoeste Asiático, com financiamento da China para sua expansão e modernização. O local é visto pelos Estados Unidos como a possível plataforma militar chinesa, provocando tensões diplomáticas e reações de potências regionais. O antigo primeiro-ministro cambojano, Hun Sen, anunciou recentemente que o Japão terá acesso à base, aumentando a complexidade do tabuleiro político local. O país asiático, aliado histórico dos Estados Unidos, recebeu a concessão de visitas e manobras militares na área, o que equilibra parcialmente o avanço da influência chinesa na região. Enquanto isso, o governo dos Estados Unidos enviou uma fragata para o porto de Sihai no Kvaili, a poucos quilômetros de Rin, marcando o primeiro atracamento de uma embarcação americana no território cambojano em 8 anos. A presença naval americana visa monitorar os avanços chineses e garantir parcerias estratégicas. A base de Rin está situada próxima à entrada do Golfo da Tailândia, ponto estratégico para o comércio marítimo e operações militares. Desde 2022, o local passou por um intenso processo de modernização financiado por Pequim, que despertou preocupação em Washington sobre a real propósito da reforma. O Camboja nega que tenha firmado um acordo secreto com a Índia para a transformação de Rin em uma base naval permanente para a marinha chinesa. No entanto, a frequente presença de navios militares de Pequim no local reforça a suspeita de que a infraestrutura está sendo preparada para abrigar forças navais chinesas de maneira contínua. Para reduzir as tensões, autoridades cambojanas declararam recentemente que a base estará aberta também para embarcações militares dos Estados Unidos e de outros países. Mas analistas continuam céticos quanto à verdadeira intenção por trás do projeto. O envolvimento do Japão na base de Rin é visto como um movimento estratégico para contrabalancear o crescente poderio militar chinês no sudoeste asiático. Durante a visita ao Camboja, o Conselho de Segurança Nacional japonês, Akiba Takeo, recebeu garantia de que Hun Sen sobre o direito de visita e operação de navios chineses no local, de navios japoneses no local. O Japão é um dos principais aliados dos Estados Unidos na região e tem investido em cooperação militar com países do sudoeste asiático para conter o avanço chinês. A visita também simboliza o fortalecimento das relações diplomáticas entre Tóquio e Phnom, aumentando a presença japonesa como mediador do equilíbrio de força. Por outro lado, Pequim não emitiu declarações oficiais sobre a presença japonesa na base, mas especialistas apontam que a China pode endurecer sua postura no Mar Sul da China, onde já disputa territórios com nações vizinhas. Analistas internacionais alertam que a base de Rin pode se tornar um ponto-chave em futuros conflitos envolvendo potências militares na Ásia. Caso a China consolide sua presença na área, haverá impacto direto nas disputas no Mar Sul da China, afetando a liberdade de navegação e o comércio internacional. Com os Estados Unidos e o Japão fortalecendo sua aliança na região, o Sudoeste Asiático se torna cada vez mais um campo de equilíbrio tenso entre as potências mundiais. O Camboja, por sua vez, precisa administrar cuidadosamente as pressões externas para evitar se tornar um palco de confrontos diretos. Terra prometida no Brasil. Investimento bilionário de mineradora britânica promete extrair mais de 8 mil toneladas de minério por dia em minas e jazigos de ouro e terras raras brasileiras. Uma mineradora inglesa está revolucionando a mineração em Goiás. Com um investimento de 1 bilhão, promete mudar a economia da região. A mina em Mara Rosa, agora 100% operacional, vai produzir incríveis 80 mil onças de ouro por ano, elevando Goiás ao topo do setor aurífero brasileiro, colocando o Brasil ainda mais forte no cenário global. A Rothschild Mining, empresa por trás do projeto, já investiu um total de 200 milhões na construção e implantação de suas atividades no município. Com essa expansão de capacidade de processamento da mina Mara Rosa,
A mineradora aumentou a extração de minério bruto de 7 mil para 8 mil toneladas por dia, uma meta ambiciosa que deve resultar na produção de mais de 2 toneladas de ouro ao ano. Desde que iniciou a produção comercial no segundo trimestre de 2024, a planta está operando a todo vapor e gerou cerca de 1.600 empregos diretos e indiretos, garantindo 12 anos de vida útil ao projeto, mirando ainda mais melhorias na eficiência, produção e geração de novos empregos e renda para a região. Isso só foi possível graças ao apoio local e estadual, fator que Rodrigo Nunes, CEO da empresa, considera crucial para o sucesso da operação em Goiás. Com a primeira barra de ouro já produzida em maio de 2024, o impacto desse projeto não para por aí. A mineradora ampliou sua capacidade nominal e otimizou suas operações para a produção ainda maior, impulsionando a economia local e criando novas oportunidades de emprego. A expansão da Rothschild no Brasil está apenas começando. Em Tocantins, a empresa está próxima de fechar uma nova aquisição no depósito Monte do Carmo, onde firmou uma opção de compra de 60 milhões com a Cerrado Gold. Se exercer o direito até o primeiro trimestre de 2025, a mineradora desembolsará mais de 45 milhões, consolidando ainda mais sua posição no mercado brasileiro de mineração de ouro. Outro projeto ambicioso no radar é o módulo Carina, em Nova Roma, Goiás. A Rothschild pretende investir 599 milhões para extrair elementos de terras raras a partir de argilas iônicas, posicionando o Brasil na vanguarda dessa tecnologia inovadora. Com esses investimentos, a mineradora transforma o interior de Goiás em um novo epicentro de mineração, trazendo crescimento e oportunidades para a região e reforçando a presença da empresa em território brasileiro. Esse movimento massivo coloca Goiás e Tocantins no centro do mapa da mineração no Brasil, mostrando que o país é uma potência emergente no setor e está pronto para atrair ainda mais investimentos. Investimentos de 11,2 bilhões na construção de nova ferrovia promete gerar mais de 230 mil empregos, revolucionar a logística e tornar o Brasil líder global na exportação de commodities. Investimento bilionário, empregos e crescimento surpreendente. A nova ferrovia que vai transformar o Brasil. A Ferrovia Ferro Norte está prestes a mudar o jogo no agronegócio brasileiro. Com investimento colossal de 11,2 bilhões e a promessa de gerar mais de 230 mil empregos, essa gigantesca obra de infraestrutura promete revolucionar a logística do país, conectando regiões e produtoras e impulsionando a exportação de grãos. Descubra como essa ferrovia está prestes a colocar o Brasil no topo do mercado global. A expansão da Ferrovia Ferro Norte promete revolucionar o agronegócio em Mato Grosso. Com um investimento de 11,2 bilhões, o projeto vai gerar 230 mil empregos e transformar a logística e transporte de grãos no Brasil. Essa ferrovia é um marco na construção de uma infraestrutura robusta para o transporte de soja e milho. Ela ligará Rondonópolis a Cuiabá, com futura expansão até Lucas do Rio Verde. Serão 650 quilômetros de trilhos, facilitando o escoamento da produção agrícola e reduzindo os custos de frete. Além disso, essa obra consolidará o Brasil como um dos líderes globais na exportação de commodities. Por que isso é tão relevante? Pergunta. A Ferro Norte é vital para melhorar a logística do agronegócio, diminuindo custos, aumentando a eficiência e fortalecer a competitividade no Brasil no mercado internacional de commodities. Operada pela Rumo Logística, a ferrovia conectará regiões produtoras ao Porto de Santos, principal saída para a exportação de grãos. Além dos benefícios econômicos, a construção da ferrovia gerará mais de 230 mil empregos,
diretos e indiretos. Essa integração logística facilitará o transporte de grãos e promoverá o desenvolvimento de outras áreas produtivas. O investimento no projeto já está aprovado e tem como objetivo aumentar a eficiência na exportação dos produtos agrícolas brasileiros. A obra deve começar em breve, com previsão de operação do trecho Rondonópolis-Cuiabá em 2025. A segunda fase, que se estende até Lucas do Rio Verde, será concluída em 2028. O investimento na ferrovia é um passo fundamental para consolidar o agronegócio brasileiro e garantir que o país mantenha sua posição como potência agrícola mundial. Além de interligar rodovias e ferrovias, a construção da Ferronorte reduz os custos de transporte para os produtores de Mato Grosso. Essa integração é essencial para garantir que os produtos cheguem aos postos de forma mais rápida e eficiente. Como resultado, os custos operacionais diminuem, fortalecendo ainda mais o agronegócio brasileiro. O investimento de 11,2 bilhões em obras de infraestrutura é um verdadeiro motor de desenvolvimento econômico para o Brasil. Mato Grosso é considerado o maior produtor de grãos do país, terá sua capacidade produtiva e exportadora amplamente ampliada com a nova ferrovia. A renovação da concessão da Rumo Logística pela ANTT está em fase de aprovação. E assim que assinada dará início às obras do governo e à iniciativa privada. Espero que esse projeto seja um divisor de águas para a logística e transporte do Brasil, especialmente no agronegócio. Esse projeto de ferrovia também representa a oportunidade para o Brasil consolidar sua liderança no mercado global de grãos. Com a redução de custos de transporte, o país se torna ainda mais competitivo, ainda mais atraindo novos investimentos para o setor. A Ferronorte desempenha um papel fundamental nessa nova fase de crescimento. Forças russas atingem a instalação de energia que abastecia empresas de defesa ucraniana, diz o Ministério da Defesa da Rússia. Os militares russos atingiram a instalação de energia que estava abastecendo o complexo militar industrial ucraniano em um local de montagem de barcos não tripulados nesta quarta-feira, 1 de 2025, informou o Ministério da Defesa da Rússia. Já as unidades do agrupamento 300 melhoraram sua posição tática, atingiram o efetivo e o equipamento de 5 brigadas mecanizadas, 2 batalhões de assalto das forças ucranianas, uma brigada de fuzileiros navais e 2 brigadas da Guarda Nacional nas áreas dos povoados de Dzerzhinsky, Cherbinovka e Alexandropol, Shevchenko, Bashskoye, Slav Yanka, Barankova e Uilankova e Pashnoi, na República Popular de Donetsk. De acordo com o Ministério, o agrupamento 13 repeliu 14 contra-ataques das forças ucranianas e o adversário perdeu até 235 militares. As unidades do agrupamento 1 de Sul tomaram linhas mais favoráveis. As forças armadas da Ucrânia perderam mais de 250 militares em um dia. As unidades do agrupamento Sérvia Norte derrotaram na direção de Kharkov a formação de uma brigada de infantaria motorizada das forças ucranianas nas áreas do povoado de Malie, Prok, Rud, Sinovka e Volchansk, na região de Kharkov. O adversário perdeu até 45 militares, um veículo de um canhão D-20 de 152 mm. As perdas das forças armadas ucranianas na área de responsabilidade do agrupamento de tropas da Zapad Oeste, um dia atingiu 330 militares, um tanque e 4 peças de artilharia. Durante um dia, as formações ucranianas perderam mais de 150 militares, um veículo de combate, infantaria e peças de artilharia propulsadas Paladin Bogdana na área de operação do agrupamento Vostok Leste. No seu turno, as unidades do agrupamento de IDF eliminaram até 40 combatentes do exército ucraniano, uma peça de artilharia D-20 nas regiões de Zaporozhye e Kherson. Além disso, a defesa antiaérea russa abateu 7 foguetes do sistema Himrid de 66 drones das forças armadas ucranianas nas últimas 24 horas no total. Desde o início da operação militar especial, a Rússia destruiu 283 helicópteros, 650 aviões, 39.047 veículos aéreos não tripulados, 590 sistemas de mísseis antiaéreos, 20.127 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.504 lançadores de múltiplos de foguetes, 20.120 peças de artilharia de campanha e morteiros, 29.685 unidades de veículos militares especiais. Rússia está prestes a atingir o ápice de sua operação em Donbass, diz o coronel austríaco. Em entrevista à mídia alemã, o coronel austríaco Markus Reisner
Afirmou temer que as forças ucranianas percam o controle da cidade de Kurakovo, estratégica para o avanço das tropas russas. A lei de defesa ucraniana em Donbás está se desmantelando e a ofensiva russa na região está perto de atingir seu ápice. É o que afirmou o coronel austríaco Markus Reisner em entrevista à mídia alemã. Os russos atingiram o clímax da sua ofensiva, disse Reisner ao jornal alemão The Welt. O especialista também acredita que os soldados ucranianos retirarão em breve as suas unidades de Kurakovo nas próximas semanas e diz temer que as forças armadas ucranianas cerquem completamente a cidade estrategicamente importante de Chasiv. Anteriormente, o funcionário da administração regional de Zaporozhye, Vladimir Rogov, afirmou que as tropas russas haviam conquistado uma posição segura no território da central de energia de Kurakovo, na parte ocidental da República Popular de Donetsk, empurrando o inimigo para fora da cidade de Kurakovo, uma cidade na parte ocidental da República Popular de Donetsk, localizada a 46 km de Donetsk, a 30 km de Pokrovsk. A cidade é de grande importância operacional e é a mais populosa na parte sudoeste de Donbás. A captura de Kurakovo permitirá que as tropas russas avancem ainda mais para a fronteira ocidental da República Popular de Donetsk. Desde o início do conflito ucraniano moderno, os tanques russos obtiveram mais de 100 modificações. O conflito armado na Ucrânia mudou seriamente a produção de tanques russos, tendo feito os engenheiros atender a vários desafios que antes não estavam previstos, em particular a guerra de drones. A maior fabricante de tanques russos desde os tempos da Segunda Guerra Mundial, a empresa estatal Ural Vangor Zavod, relatou ter completado com sucesso em 2024, cumprindo todos os contratos de fornecimento de equipamentos militares para as tropas. A Ural Vangor Zavod é responsável pela produção dos principais tanques russos, o T-90M Proriv e o T-72B3, ativamente usado na operação militar especial na Ucrânia. A empresa militar diz que durante o conflito mais de 100 modificações foram feitas no projeto de tanques. Todo o tanque é equipado com proteção contra drones e proteção reforçada de borracha. Além disso, os veículos são dotados de proteção adicional na parte traseira, no compartimento do motor e da transmissão. Os blindados têm ainda equipamentos de redução de visibilidade e sistema de guerra eletrônica para combater drones. Um tanque do modelo do início de 2022 é um tanque do modelo do final de 2024. São, pode-se dizer, dois veículos de combate diferentes. Por exemplo, se falarmos sobre os sistemas de defesa, eles não previam muitos dos desafios que enfrentamos literalmente desde os primeiros dias da Operação Militar Especial, disse o diretor-geral da empresa, Alexander Patopov. O Ministério da Defesa da Rússia observou anteriormente que o T-90M Proriv é uma profunda modernização do tanque soviético T-90. Em comparação com o T-90, o novo veículo melhorou a capacidade de sobrevivência da tripulação devido a um novo módulo de torre com blindagem de várias camadas, a colocação de munição fora do compartimento de combate, uma maior variedade de armas usadas em comparação com os modelos anteriores. China exibe misteriosos caças furtivos e enormes navios de assalto. Pequim lembrou ao mundo neste mês que suas forças armadas não são apenas algumas das mais numerosas do mundo, mas também têm tecnologia militar de ponta à disposição. Caças de sexta geração pergunta imagens de duas aeronaves misteriosas diferentes voando nos céus chineses. Surgiram nas redes sociais este mês, levantando especulações de que essas podem ter sido as novas aeronaves de combate de sexta geração da China. Um desses aviões, apelidado de J-36 pelo público, é uma aeronave de asas sem cauda que tem um comprimento estimado de cerca de 22 metros e uma envergadura de cerca de 20 metros e parece ser movido por 3 motores. O outro também é um avião sem cauda que, ao contrário do primeiro, apresenta um design semelhante a uma asa lambda e é movido por 2 motores. Asas, no entanto, são apenas observações baseadas em vídeos dessas aeronaves em voo e praticamente nada se sabe sobre suas capacidades reais. KJ-3000. Em dezembro, a nova aeronave de alerta antecipado, o KJ-3000 da China, realizou seu primeiro voo. O KJ-3000 tem uma carga útil de 66 toneladas, 16 a mais que seu antecessor KJ-2000 e tem equipamento capaz de detectar aeronaves convencionais furtivas. Seus equipamentos de comunicação e controle de bordo permitem que o KJ-3000 opere como um centro de comando aéreo, coordena operações das forças terrestres, aéreas e marinhas chinesas. Sichuan.
O CNS Sichuan é o primeiro navio de assalto anfíbio de última geração, tipo 076 da China, o maior navio de assalto dessa classe no país. Foi lançado em Xangai na semana passada com um deslocamento de 40 mil toneladas. O Sichuan é capaz de transportar próprios helicópteros, embarcações de desembarque anfíbio e até aeronaves de asa fixa para onde Pequim desejar. O navio, muito provavelmente, é equipado com a catapulta eletromagnética que lhe permite lançar aeronaves, observa o China dele, citando também um pesquisador chinês de construção naval não identificado, dizendo que é altamente provável que o navio carregue grandes drones de combate e haja como porta-aviões leve. Reforço militar da China visa confrontar a agressão dos Estados Unidos à velocidade com que esta embarcação foi construída, indo de uma proposta em 2020 para começar a navegar no final de 2024, destaca as taxas de construção tremendamente rápidas dos navios de guerra chineses em comparação com seus equivalentes norte-americanos. Observa o veterano analista, geopolítico e ex-fuzileiro naval Brian Berlet. Os navios de assalto anfíbio da classe América começaram a ser construídos em 2008, com o primeiro de sua classe comissionado em 2014. E no final de 2024, apenas 2 foram concluídos, disse Berlet. Embora o tipo 076 seja totalmente novo, a classe navios de assalto anfíbio tipo 075 começou a ser construída em 2018, com 3 já concluídos. O fato de o tipo 076 provavelmente operar drones representa outro passo na direção de maiores quantidades de sistemas descartáveis, refletindo a realidade da guerra moderna contra adversários semelhantes, acrescentou o analista. Ao contrário dos Estados Unidos, que prioriza a projeção do poder militar ao redor do globo, as Forças Armadas da China foram moldadas pela priorização da defesa territorial da China, observa Berlet. A construção de uma poderosa força de mísseis naval e aérea pela China é necessária para confrontar uma agressão dos Estados Unidos. A capacidade da China de superar os Estados Unidos em termos de aeronaves, navios e mísseis garante que qualquer conflito que surja terminará em favor da China. Com a presença de que os formadores de política dos Estados Unidos percebam isso até mesmo no início do confronto, argumenta. Em dias seguidos, a Embraer anunciou venda de 10 aviões Super Tucanos para 2 compradores anônimos. Na última segunda-feira, 30 de 12 de 2024. E hoje, terça-feira, 31. E na terça-feira, 31 de 12 de 2024, a Embraer anunciou a venda de 10 aviões Super Tucanos a 2 compradores que preferiram permanecer anônimos. O primeiro contrato, anunciado na segunda-feira, foi para o fornecimento de 6 unidades de A-29 Super Tucano para um comprador não revelado. É esperado que as entregas ocorram em 2026. Já no segundo, 4 modelos A-29 foram vendidos para um cliente não especificado da África. Conforme explica a empresa, o Super Tucano é capaz de realizar uma ampla gama de missões, como apoio aerotático, patrulha aérea e marítima, operações especiais, interdição aérea, ataque marítimo, treinamento J, TAC, controle aéreo e outras. Com o motor turbo-hélice garantindo baixo custo operacional, quase 300 unidades da aeronave já foram encomendadas pelas Forças Aéreas do Brasil e do mundo. O Super Tucano foi criado para atuar em ambientes adversos, como a floresta amazônica, sendo ideal para combates assimétricos contra forças menos desenvolvidas, como traficantes e insurgentes. Dessa forma, o avião é o único em sua categoria, oferecendo baixo custo de operação, versatilidade e confiabilidade, acumulando mais de 570 mil horas de voo, 160 mil delas em combate, destacou a empresa. Dentre as aeronáuticas estrangeiras que encomendaram o Super Tucano brasileiro estão as de nacionalidade portuguesa, uruguaia, filipina, colombiana, indonésia e nigeriana, chilena e angolana. Os Estados Unidos também compraram um lote de 26 unidades para serem entregues à Força Aérea do Afeganistão. Divisor de águas que não aconteceu. Tanques Abrams dos Estados Unidos falham no campo de batalha, diz mídia. O desempenho dos tanques Abrams dos Estados Unidos na Ucrânia foi um grande fracasso militar de 2024. Escreveu a revista Military Watch. Com os Abrams tendo visto relativamente pouco combate de alta intensidade em sua história, mas tendo sido amplamente elogiados por fontes ocidentais e ucranianas como divisor de águas para o esforço de guerra, as rápidas taxas de desgaste
que a pequena frota da Ucrânia enfrentou, assim como foi o caso do seu Leopard 2 e outros tanques ocidentais, fizeram muito para minar a reputação da classe de tanques, diz a publicação. As forças ucranianas continuaram usando os tanques Abrams, apesar das pesadas perdas, acelerando a taxa de desgaste. As tropas ucranianas descreveram o Abrams como o alvo número 1 para as forças russas em uma reportagem do verão de 2024 da CNN, lamentando problemas com a blindagem fraca, problemas técnicos, escassez de munição. Os tanques Abrams foram exibidos em São Petersburgo em novembro, junto com outros equipamentos ucranianos capturados, incluindo veículos de combate de infantaria Bradley dos Estados Unidos e veículos blindados de transporte pessoal M113, tanques leves AMX-10 franceses e veículos resistentes a minas Kirps turcos. Novo avanço do exército russo permitirá libertar o principal centro industrial da Ucrânia, diz mídia. A libertação de Kurakovo na República Popular de Donetsk permitirá que as forças russas tenham acesso a Dnipropetrovsk, o centro industrial da Ucrânia, afirma o jornal norte-americano The New York Times. De acordo com o artigo do jornal, os constantes ataques dos militares russos enfraqueceram seriamente a defesa das forças ucranianas em Donbás. No sul, os bolsões de resistência ucraniana em torno da pequena cidade de Kurakovo estão desmoronando constantemente, abrindo a perspectiva de uma ofensiva russa através do sul de Donbás até a área de Dnipropetrovsk, que é atualmente o centro industrial do país, ressalta o artigo. Kurakovo é uma cidade na parte ocidental da República Popular de Donetsk, localizada a 46 km de Donetsk e a 30 km ao sul de Krasnominsk. A cidade tem um importante significado operacional. É a maior povoação na parte sudeste de Donbás, permanecendo sob controle das forças ucranianas por mais tempo desde a libertação de Goledar. A captura de Kurakovo permitirá que as forças russas avancem mais em direção à fronteira ocidental da República Popular de Donetsk. Uma revisão do ano de 2024 da Guerra nos Oceanos por almirante aposentado Guterres. O mundo entrou em um período de ajuste de contas geopolítica. O ano de 2024 talvez tenha testemunhado os desenvolvimentos mais sangrentos e brutais dos últimos 80 anos. O próximo período testemunhará as mudanças revolucionárias do período de choque geopolítico. Os principais determinantes desse processo foram o colapso do modelo econômico neoliberal após a crise de 2008, a emergência da China como uma potência naval enquanto se transforma em um gigante econômico e a resistência da Rússia contra os Estados Unidos altando a frente ucraniana. Flutuações geopolíticas e geoeconômicas entraram em uma fase de ressonância após um longo hiato. Os Estados Unidos estão regredindo na Ucrânia, apesar das imposições da geopolítica de Himmler e o extraordinário apoio logístico e financeiro a Kiev nos últimos 3 anos. A geopolítica de Israel, que não pode ser separada dos Estados Unidos, está avançando graças às gangues terroristas, jihadistas estabelecidas pelos Estados Unidos e o tremendo apoio político, legal e logístico fornecido pelos Estados Unidos a Israel, como exemplificando na Síria. O mundo na globalização, neoliberalismo e unipolaridade está agora chegando ao fim. Estamos entrando em 2025 em tal conjuntura. Quando olhamos para os desenvolvimentos relativos aos oceanos e mares em 2024, vemos um quadro semelhante ao que está acontecendo em Terra. O ano de 2024 testemunhou eventos de desenvolvimentos revolucionários na geopolítica marítima, nas perspectivas econômicas e de poder marítimo. À medida que o gelo derrete, a geopolítica marítima hegemônica perde. Quando olhamos para isso, de uma perspectiva geopolítica, o desenvolvimento mais importante foi, sem dúvida, a abertura da rota marítima do norte no Oceano Ártico.
O navio porta-contêineres da classe Panamax, de 294 metros de comprimento, sem bandeira do Panamá, denominado Flying Fish 1, transportando 5.000 contêineres, chegou a Xangai, China, em 25 de setembro de 2004, menos de 3 semanas após sua partida de São Petersburgo, Rússia. Durante esta viagem, 8.000 milhas, o navio manteve uma velocidade média de 16 nós e, o mais importante, não precisou dos navios quebra-gelos russos. Assim, a Rússia não apenas provou ao sistema de comércio marítimo mundial, que tem a rota de transporte marítimo mais curta, conectando os continentes, mas também, pela primeira vez nos últimos 2 séculos da história mundial, tem uma rota de transporte marítimo sob o seu próprio controle nas rotas de navegação denominadas pela hegemonia marítima anglo-saxônica. É claro que esta rota de transporte fará uma grande contribuição para os esforços de transporte de potências asiáticas que serão bloqueadas por potências oceânicas em outras regiões em tempos de guerra. Contra-ataques inevitáveis vieram da liderança dos Estados Unidos durante o processo que trouxe esta revolução. O primeiro foi a rápida admissão da Suécia, da Finlândia à OTAN, e o segundo foi a transformação da Noruega em uma base militar avançada americana como um estado costeiro no Oceano Ártico. Nesse contexto, o novo presidente dos Estados Unidos, Trump, que tomará posse em 20 de janeiro de 2025, quer fazer do Canadá, que tem o maior litoral do Oceano Ártico depois da Rússia, o 51º estado dos Estados Unidos, e seu desejo de comprar a Groenlândia, que controla a entrada e saída para o Oceano Ártico, que é afiliada à Dinamarca, deve ser avaliado dentro da estrutura dos objetivos geopolíticos dos Estados Unidos no Oceano Ártico e na geopolítica de Rimland. É um fato que os Estados Unidos não tolerarão uma rota de transporte marítimo que possa fornecer suporte de guerra à China fora do controle da própria Rússia. Mas é extremamente difícil evitar isso, porque a Rússia tem claras vantagens estratégicas no Ártico, tanto em termos geográficos quanto em termos de estrutura de força. Por outro lado, a China desenvolveu rapidamente a cooperação com a Rússia na região ártica após a guerra Rússia-Ucrânia. Por exemplo, bombardeiros russos e chineses ocasionalmente conduzem patrulhas conjuntas na costa do Alasca. Da mesma forma, navios da guarda costeira chinesa e russa que passam pelo Estreito de Bering conduzem exercícios e patrulhas conjuntas nas águas do Ártico em determinados momentos do ano. A China se define como um estado próximo ao Ártico que não tem apenas interesses geopolíticos na região. Ela tem muitos investimentos em comum com a Rússia, principalmente em energia, metais de terras raras. O poder marítimo invisível dos outros. O segundo desenvolvimento inclui, sem dúvida, os riscos assimétricos e as ameaças do mar impostas a Israel e à marinha mercante pró-Israel por estados e atores não estatais routes a Israel, que o Ocidente define como eixo da resistência. Nesse contexto, apesar de ser submetido a inúmeros ataques aéreos de mísseis, tanto pelos Estados Unidos quanto pela Inglaterra, assim como por Israel, e a ameaça dos routes e emitas, que aplicam táticas típicas de anti-acesso, negação diária no Mar Vermelho, no Estreito de Bab al-Mandeb, continua. Essa situação é, na verdade, resultado do uso de capacidade tecnológica de uma forma que cria um efeito assimétrico. É a proliferação de explosivos e se revela quão eficazes são os atores não estatais no período de competição entre grandes potências por meio de transferência de tecnologia ou ajuda militar. Rússia saindo da Síria. Um dos desenvolvimentos mais importantes de 2024 foi, sem dúvida, a mudança do regime da Síria por uma gangue jihadista apoiada pelos Estados Unidos e Israel. Paralelamente a esse desenvolvimento, o afastamento da Rússia da base naval de Tartus e da base aérea de Khamenei após o colapso do regime de Assad na Síria é importante em termos de equilíbrio de poder no Mediterrâneo Oriental. Embora o novo regime não tenha pedido oficialmente à Rússia que abandonasse ambas as bases, há relatos de que a Rússia transferiu parte de seu quartel militar nessas bases para a Líbia. Nesse contexto, não se pode esperar que os neocons estrategistas navais americanos permitam que a Rússia estabeleça uma base muito próxima do Canal de Suez, dentro da estrutura da geopolítica da zona de fronteira e não pressione o regime para o ocidente. Cabos e tubulações subaquáticas. Um dos incidentes marítimos importantes em 2024 foi o corte do cabo de comunicação do fundo do mar entre a ilha sueca de Gotland e a Lituânia. Em 17 de novembro de 2024, os círculos da OTAN foram rápidos em atribuir esse incidente à sabotagem da Rússia, até mesmo de um navio mercante chinês na região. No entanto, essas acusações dos círculos ocidentais foram ignoradas, exceto por publicações neocons como
a CNN e o New York Times. Uma situação semelhante ocorreu em fevereiro de 2024 no estreito de Bab al-Mandeb. O cabo de internet do fundo do mar que conecta a Europa à Ásia foi danificado. Problemas sérios foram vivenciados na Índia e nos estados do Golfo, embora os hosts tenham sido inicialmente culpados. Mais tarde foi entendido que o dano foi causado por um navio de pesca de arrasto. Aproximadamente 100 incidentes de danos ao cabo do fundo do mar ocorrem no mundo a cada ano. Destes, 40% são registrados como pescadores, 16% como âncoras de navios, 5% como terremotos e 5% como danos causados por terceiros. No entanto, em caso de guerra, ataques a esses cabos serão sem dúvida inevitáveis. Como os cabos em questão atendem aos interesses comuns em todas as partes durante períodos de paz e tensão, sabe-se que as operações são realizadas para fins de reconhecimento e vigilância, em alguns casos inteligentes de comunicações sobre os cabos, em vez de ataques ativos. No próximo período, a proteção e destruição de infraestruturas críticas do leito marinho no âmbito da guerra no leito marinho continuará a ser uma das frentes importantes da guerra naval. China e o equilíbrio do Pacífico Ocidental. Ao entrarmos em 2025, a rivalidade entre os Estados Unidos e a China pode atingir o estágio de conflito armado no ano de 2027 e 2028, como foi declarado no documento do roteiro para a Marinha preparado pelo 33º Comandante das Forças Navais dos Estados Unidos, almirante Lisa Franchetti. Parece que a China ganhou vantagem na guerra naval no Oceano Pacífico Ocidental. A principal razão para isso não é apenas a superioridade numérica em favor da China entre os ativos navais da Força Aérea. O principal fator que transformou a Marinha Chinesa de uma transformação estratégica defensiva para uma ofensiva em um curto período de 30 anos é sua capacidade de construção naval. Essa capacidade está se desenvolvendo a cada dia que passa nos campos de navios navais, comerciais e veículos de subsuperfície não tripulados. Hoje a China tem 48 diesel elétricos, 65 submarinos, 395 navios de guerra de superfície. A Marinha está planejada para ter 85 submarinos e 435 navios de superfície até 2030. A China atualmente controla 64,7% de todos os novos pedidos de navios mercantes do mundo. Paralelamente a esse desenvolvimento, a diretora de inteligência naval dos Estados Unidos anunciou que a capacidade de construção de navios mercantes da China é 232 vezes maior que a dos Estados Unidos em 2024. Um comentário semelhante foi feito pelo secretário da Marinha dos Estados Unidos, Del Toro. A China pode produzir em um ano o mesmo número de navios que os Estados Unidos podem produzir em 7 anos. Hoje, a China alcançou um sucesso semelhante no campo da construção naval, como os Estados Unidos alcançaram na Segunda Guerra Mundial. Esse desenvolvimento também se reflete nas capacidades navais. A China constrói o maquinário, os sistemas eletrônicos e as armas de seus navios de guerra sem dependência externa. A capacidade da China de construir 6 submarinos de mísseis balísticos nucleares e 6 submarinos de ataque nuclear após 2010 é o exemplo mais importante dessa capacidade. Na China, aproximadamente 200 mil pessoas estavam trabalhando somente no State Shipbuilding Corporation em 2023. Se aqueles que trabalham nos 1.100 estaleiros restantes foram levados em consideração, mais de 500 milhões de trabalhadores estão empregados no setor de construção naval da China. Por outro lado, os Estados Unidos continuam suas atividades em todos os níveis para construção. Em todos os níveis para construir, basear e moldar o ambiente operacional no Pacífico Ocidental em conjunto com o cenário de conflito do ano de 2027 e 2028 com a China. Enquanto há 53.700 militares dos Estados Unidos em 85 bases terrestres, marítimas e aéreas separadas do Japão, há 25.400 militares dos Estados Unidos e 70 bases separadas na Coreia do Sul. A Marinha dos Estados Unidos começou a implantar permanentemente submarinos de ataque nuclear em sua ilha, colônia Guam, em 2024. 2.000 fuzileiros navais dos Estados Unidos estão sendo transferidos para Guam, no Japão, Okinawa. Vale lembrar que esta ilha é o território americano mais próximo da China. Além disso, Guam está equipado com um sistema Aegis para defesa de mísseis balísticos. As vendas de armas para Taiwan e os programas para treinar as forças armadas taiwanesas foram aumentados. Além das 5 bases americanas existentes nas Filipinas, 4 novas bases receberam direito de implantação das forças dos Estados Unidos em construção militar. Além disso, sistemas de mísseis americanos que atingirão o interior da China, juntamente com sistemas de mísseis antinavio, estão sendo implantados neste país. O projeto de construção conjunta de submarinos de ataque nuclear com a Austrália dentro da estrutura do AUKUS está progredindo, embora lentamente.
2.500 fuzileiros navais americanos estão sendo implantados na Austrália, Darwin. O uso de campos de aviação e portos em Papua Nova Guiné foi garantido aos Estados Unidos. O governo de Fiji também concedeu às forças dos Estados Unidos direitos de base e construção na ilha. Essas atividades no domínio do Pacífico Continental, sem dúvida, se intensificarão ainda mais em 2025. O ano de 2025 é o período de insanidade que continuará. A estabilidade na ordem global é mantida sob a liderança incondicional de um Estado soberano que é aceito mundialmente. Depois de 1945, esse hegemon era dos Estados Unidos. Se o líder global se tornar corrupto, cai na armadilha do poder e se tornar uma ameaça ao próprio consenso global. As potências emergentes desafiarão esse domínio. Os Estados Unidos caíram nessa posição, especialmente depois do ano de 2001. Quando o hegemon entra em colapso, os equilíbrios são rompidos. Em 2019 começou a era da competição entre grandes potências, assim a dinâmica de conflito e instabilidade tornou-se evidente em todos os lugares. O hegemon em colapso, os Estados Unidos arriscará tudo para manter seu poder e continuar a sua liderança mundial. Isso inclui até mesmo a guerra nuclear. Em 1991, o relógio do juízo final nuclear estava em seu momento mais seguro da história. Naqueles anos faltavam 17 minutos para meia-noite, o apocalipse. Hoje, faltam apenas 90 segundos. Como os presidentes dos Estados Unidos conseguirão reduzir o risco do juízo final nuclear de 17 minutos para 90 segundos nos últimos 34 anos? Pergunta. As guerras em andamento na Ucrânia e no Oriente Médio hoje, junto com as novas crises e esforços de mudança de regime criados pelos Estados Unidos a cada semana, são a resposta para essa pergunta. A causa raiz dessas guerras e crises é a China e a Rússia desafiando as imposições do hegemon que está em declínio, mas depende de guerras. Como resultado, como o hegemon não desistirá voluntariamente de sua posição, as crises atuais crescerão ainda mais e o confronto final será alcançado. O fator Israel. Outra razão para o caos atual é Israel, que se tornou uma parte inseparável da geopolítica dos Estados Unidos desde a década de 1970. Israel primeiro criou um cinturão de segurança ao seu redor e então procedeu para realizar o sonho teológico de 2.700 anos atrás, nas terras do Nilo ao Eufrates. Quando Israel foi fundado em 1948, era um Estado socialista, hoje tornou-se um Estado completamente religioso e expansionista. Por outro lado, é um Estado que conseguiu direcionar e moldar a política externa dos Estados Unidos no Oriente Médio. O Clean-Brecht Report de 1995, preparado em conjunto pelo New Consul, os Estados Unidos e Leighton, rejeitando o Estado palestino, é a evidência mais forte sobre essa questão. Após a Guerra Fria, os Estados Unidos mudaram o mapa ou regime de 6 países do Oriente Médio e África. Dentro dessa estrutura, fizeram isso em parceria com Israel e a OTAN. Iraque, Síria, Líbano, Líbia, Sudão e Somália foram mudados diretamente de acordo com os interesses geopolíticos dos Estados Unidos e Israel e foram finalmente submetidos a intervenções militares, golpes e guerras civis e caos que resultaram na morte de centenas de milhares. Infelizmente, a Turquia também assumiu um papel ativo ao lado dos Estados Unidos nesse processo após 2002. Após a vitória dos Unidos com Israel na Síria, em 8 de dezembro de 2004, o Irã parece estar na próxima lista de alvos. Os Estados Unidos têm o potencial para criar turbulências. Os Estados Unidos continuam a sua luta global pelo controle de pontos estratégicos de estrangulamento de transporte marítimo, água, alimentos e recursos energéticos, com todo o seu poder em seu período espiral de declínio e colapso. O objetivo é ter uma vantagem situacional sobre seus rivais nos campos econômico, militar e tecnológico, quando o grande período de confronto foi iniciado. Para esse propósito, visa cancerizar e derreter o poder dos rivais por meio de pequenas crises, guerras por procuração, guerras civis, golpes e crises de regime a serem criados. Os Estados Unidos usam o soft power, que tem desde 1945 para esse propósito, especialmente para atrair o sistema internacional para seu lado. Para esse propósito, conceitos como direitos humanos, democracia, economia de livre mercado, globalização e ordem mundial baseada em regras são os conceitos mais usados para a mídia do establishment para enganar a opinião pública mundial. Intervenções militares, guerras civis, mudanças de mapa foram realizadas no Afeganistão, Iraque, Líbia, Síria, Palestina, Líbano, Sudão, Somália. Por meio desses conceitos, centenas de milhares de mortes, guerras civis em andamento e problemas cancerosos de regime foram criados. Em países como a Turquia, primeiros casos judiciais falsos, depois tentativas reais de golpe, foram organizados como organizações do tipo FETÖ, afiliadas à CIA, M16, BNDES, Mossad. Os Estados Unidos e sua reputação descrescente. Os Estados Unidos nunca hesitaram em jogar o resto do mundo no fogo pela paz de Israel e pela continuação de sua própria liderança global. No entanto, um novo mundo foi estabelecido hoje. O domínio absoluto dos Estados Unidos em todos os campos não é mais o caso.
O sistema mundial multipolar faz sua influência e presença serem sentidos em todos os campos. A eficácia do uso do poder militar organizado e bruto pelo Ocidente, como os mantras da democracia dos direitos humanos ou a ordem mundial baseada em regras, está diminuindo dia a dia. O apoio incondicional ao genocídio de Israel destruiu a reputação e a credibilidade dos Estados Unidos. Finalmente, a destruição de um Estado por organização fundamentalista jihadistas, com a recompensa de $1 milhão por suas cabeças na Síria, abriu feridas profundas no histórico dos Estados Unidos após os exemplos do Iraque e da Líbia. Os Estados Unidos agora se tornaram um Estado em busca de guerras, caos e destruição que atrasarão seu próprio colapso. Não há paz e a estabilidade globais. Hoje, a luta entre os globalistas, que representam o sistema miocônio neoliberal dentro dos Estados Unidos, e as nacionalidades lideradas por Trump, e os nacionalistas liderados por Trump, que priorizam o desenvolvimento econômico e a superioridade determinará a estrutura de segurança global do futuro. Enquanto os Estados Unidos obtiverem lucros injustos por meio de estrutura financeira e capital de globalização, deixar a produção para a China acelerou seu fim. À medida que os Estados Unidos continuam a agir fora de seu poder, a decadência interna e o acerto de contas inevitável acelerarão seu colapso. Embora seja esperado que Trump priorize a contenção da China como superioridade econômica, não se deve esperar que haja qualquer desvio dos objetivos geopolíticos do Rimland, que visa o domínio do oceano e do mar, que constitui o objetivo da geopolítica dos Estados Unidos. Costa do Marfim anuncia a retirada dos militares franceses em janeiro. O presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, anunciou a saída do exército francês de seu país durante seu discurso de Ano Novo, na noite de terça-feira, 31 de 12 de 2024. Os militares da França devem sair do país já em janeiro. Segundo Ouattara, a base militar francesa do 43º Batalhão de Infantaria dos Fuzileiros Navais em Port-Bou, distrito de Abidjan, será transferido para as Forças Armadas da Costa do Marfim. Aproximadamente 1.000 soldados estão posicionados no 44º MAB. Podemos nos orgulhar de nosso exército, cuja modernização agora é efetiva, e dentro dessa estrutura que decidimos a retirada planejada e coordenada das forças francesas da Costa do Marfim. A base também será renomeada em homenagem ao general Ouattara Thomas Dakin, o primeiro chefe de Estado-Maior do Exército marfinês, acrescentou o presidente. 3 países do Sahel demandaram a retirada dos militares da França em 2024, Mali, Burkina Faso e Níger. Os 3 países formaram, no último ano, a Confederação da Aliança dos Estados do Sahel, um bloco geopolítico que visa estabelecer uma alternativa de integração regional à Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, cujos membros alegam sofrer influência estrangeira. Senegal e Chad também anunciaram e estão em processo de retirada das tropas francesas de seus territórios. Especialistas alertam para a crise energética da União Europeia após a interrupção de gás da Rússia via Ucrânia. Após o fim do trânsito de gás russo barato e confiável pela Ucrânia, os custos de energia devem aumentar, fortalecendo as pressões inflacionárias e ampliando a crise dentro do custo de vida, alertam especialistas. O fornecimento de gás russo via Ucrânia terminou às 8 horas da manhã, horário de Moscou. Nesta quarta-feira, 1 de 1 de 2025, após o encerramento do contrato entre a Gazprom e a Naftogaz, Kiev já havia feito declarações sucessivas sobre não ter intenção ou interesse de estender o acordo, que reacendeu o medo de uma nova crise energética na Europa, alertaram especialistas citados pela Xinhua. Se houver uma crise no fornecimento de energia, a Europa será mais afetada e isso enfraquecerá ainda mais o seu poder econômico, observa o analista político croata Robert Frank. A cessão do trânsito de gás russo provavelmente intensificará as pressões de custo para as indústrias eslovenas e, por extensão, aumentará os preços ao consumidor, enfatizou José P. Damijan, professor de economia da Universidade de Ljubljana. A
Europa ainda não se recuperou de sua atitude míope de cortar drasticamente sua dependência do gás russo, o que desencadeou um aumento maciço da inflação e desaceleração econômica. O gasoduto Iringoi-Komari-Uzhgorod transportou cerca de 15,5 bilhões de metros cúbicos de gás no ano passado, respondendo por aproximadamente 4,5% do consumo total de gás na União Europeia, de acordo com a Gazprom. Moldávia e 4 países da União Europeia, Eslováquia, Áustria, Itália e República Tcheca receberam gás russo por esta rota. O Balkan Stream, alimentado pelo gasoduto Turkey Stream, continua sendo agora a única fonte de gás russo para a Europa, garantindo fornecimento para a Romênia, Grécia, Macedônia do Norte, Sérvia, Bósnia e Hungria. Parem de alimentar a carnificina. Franceses criticam nova ajuda de Biden de 2,5 bilhões a Kiev. Comentando a notícia, franceses afirmam que os ucranianos se tornaram fantoches coloniais dos Estados Unidos. Destacam que as exigências da Rússia para encerrar o conflito são bastante razoáveis. O anúncio do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre o novo pacote de assistência militar ucraniana deixou enfurecidos leitores do jornal francês Le Figaro. Comentando a notícia vinculada ao jornal, eles proferiram duras críticas à decisão de Biden, com alguns deles apontando que Trump mudará a política de financiamento a Kiev. Em 20 de janeiro, Trump reverterá esses erros absolutos da administração Biden, escreveu um leitor, e continua: a assistência a Kiev. Parem de alimentar a carnificina, apelou o outro leitor. Alguns leitores salientaram que a Ucrânia hoje é um estado dependente dos Estados Unidos. Os ucranianos são fantoches coloniais dos americanos, e isso é muito triste, escreveu um leitor. Muitos também expressaram solidariedade para com a Rússia e apoiaram o seu desejo de defender o povo russo. As exigências da Rússia são bastante razoáveis, porque o território da Ucrânia sempre foi russo e a esmagadora maioria da população sempre foi russa. Prova disso é o incessante bombardeio ucraniano contra Donbás antes do início da operação militar russa. Bombardeios que resultaram da morte de milhares de pessoas, disse a leitora Pascal Denise. Na segunda-feira, 30 de 12 de 2024, o governo Biden anunciou quase 5,9 bilhões em ajuda adicional à Ucrânia, incluindo fornecimento militares e apoio financeiro. O Pentágono informou que o volume total de assistência militar Kiev sobre a gestão Biden ultrapassou os 66 bilhões, acrescentando que desde o início da operação militar especial russa, em 24 de fevereiro de 2022, o montante ascendeu a 65,4 bilhões.